Uma boa noite a todos. Bem-vindos à nossa continuação do nosso livro. Vamos ver se eu consigo tratar desse trecho do livro sem morrer de chorar, porque hoje à tarde eu revisando, né, preparação, só de revisar eu já estava chorando de novo, tá? E olha que eu estava corrida hoje. Mas é assim, é uma parte muito emocionante. Por quê? Vamos relembrar. Ele acabou de se casar com a filha do cacique, Raios de Lua. Ele acabou de casar. Ele, um padre virgem de 40 anos, né, que tinha um voto de castidade, uma dedicação à igreja. Então, esse homem que teve todo o sofrimento lá, a culpa por ter entregado o pai para a igreja, ele vai casar. E quando ele casa, ele, depois do casamento, ele ficou pensativo. Ele falou, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Ele falou, quer saber? Eu vou deixar as coisas acontecerem e deixar a água seguir seu curso. Com o tempo passando, ele foi ficando muito amigo do pajé da aldeia. Mas assim, uma ligação muito forte, o Anhanguara, né? E o pajé começou a ensinar toda a magia indígena para ele, para o pescador, né? E logo eles começaram a trocar essas magias. Então, o Anhanguara, ele era um pajé que ele dominava o fogo. Então, ele tocava. Olha o que é dominar o fogo. Ele tocava o fogo sem nada sentir, como se fogo também fosse. Tá? Eu já vi várias manifestações em terreiros em que a pessoa pega fogo com as mãos e não se queima. Não seja idiota. Aí eu tô incorporada, eu vou fazer isso. Não vai. Para com isso. A pessoa, o espírito iniciado no fogo, o guia que vamos dizer assim, habilitado, que ele tem permissão para lidar com fogo, ele vai fazer isso. Inclusive, vai saber como fazer isso com o seu médium. Mas isso não é feito à toa, isso tem um motivo, tá? Mas é impressionante de se ver. Eu já vi algumas manifestações desse sentido, tá? Em troca, o pescador ensinou ao pajé sobre o cristianismo, falou do Cristo. E aí um dia ele foi, estava lá na aldeia, ele foi caçar com os índios. E eles, nesse dia, eles derrubaram, né? Eles conseguiram caçar um veado. E esse veado, depois de flechado, ele caiu na boca de uma caverna. Quando eles foram recolher esse veado, o pescador viu um brilho dourado, né, dentro da caverna. E quando ele foi pegar, quando ele se aproximou, que aquele pó amarelo que brilhava, o que que era? Ouro. E não era pouco ouro, era muito ouro. Ele achou um veio, uma mina de ouro exposta dentro da caverna, tá? Gigantesca. Só que os índios não conheciam ouro, não sabiam o que era ouro, não sabiam para que servia. Eles já tinham visto aquilo, mas para eles aquilo não tinha valor nenhum, né? Então, o pescador ensinou, mostrou, falou para eles, olha, esse pó amarelo tem um grande valor entre os brancos. E eu vou levar um pouco comigo. Aí os índios falaram, tá bom, pode levar, né? Ele até fala, né? É um dos maiores veios de ouro que havia na Terra na época. Ele calculou uns 20 quilos, mais ou menos, que era só o que ele pegou assim, ó, das bolsas que ele conseguiu fazer improvisadamente com pele, que era o que ele conseguia carregar. 20 quilos de ouro, assim, sem precisar garimpar. Vocês têm noção do que é isso, gente? E aí ele falou, não, eu vou levar uns 20 quilos que vai ser suficiente para os meus planos. E aí os índios falaram, mas por que você vai levar isso? Para que serve? Aí ele falou, ó, o homem branco faz enfeites para suas esposas, faz moedas, né? Faz muitas coisas com esse pó amarelo. Aí os índios, tá bom. E ele falou assim, vou procurar, sabe quem? Falou para os índios, vou procurar o padre, né? Lá na cidade. Vou procurar o padre, que o padre vai poder me ajudar no meu plano, né? Aí ele ainda fala para o padre. Ele fala, olha, padre, eu vou... fala para o padre e fala antes, né? Para o pajé. Ele fala, olha, eu vou porque eu vou pagar uma dívida. Uma pessoa me ajudou muito um dia quando eu estava morrendo. E isso eu devo a um pajé negro, muito bom, né? Ele fala, aí o pajé fala assim, o pajé, o cacique, ele fala, não, mas não deixa a gente não. Todo mundo te adora aqui. Você vai levar a raiz de lua? Ele falou, vou levá-la sim, né? Não gostaria de me separar dela por muitos dias.
Aí ele conta, né? Ele fala, sabe, chefe, no começo eu a olhava como uma simples menina, mas com o passar do tempo vi o seu lado de mulher, sua coragem, sua vontade de viver como mulher. E isso a fez mudar de aparência diante dos meus olhos. Hoje ela é minha mulher. Eu a amo e não a deixarei para trás nunca. Aonde eu for, ela vai. Será sempre assim. Então ele, com o passar do tempo, ele realmente era apaixonado por ela, né? Tinha ela como mulher, eles aprenderam a viver como marido e mulher, né? Aí o cacique diz assim: olha, pajé branco, ele chamava ele de pajé branco. Ela está grávida e uma longa caminhada não seria bom para ela. Deixa ela aqui, senão vai prejudicar a ela e a criança que vem. Aí ele concorda, né? Ele fala: então cuida dela para mim, como sua filha e como minha mulher. E ele deixou para raios de lua a estrela para guardar ela. Então, olha, enquanto a estrela estiver com você, eu estou com você, como se eu estivesse aqui com você. E deixa a estrela da guia para aos cuidados da Índia. Tá? E aí ele vai contando para o pajé, ele fala, sabe, pajé, há 8 dias de viagem a pé daqui, há um lugar onde vivem homens negros, homens que não têm liberdade como nós, homens que trabalham do amanhecer ao pôr do sol em troca de nada, ou seja, apenas continuam vivendo. E com o pó amarelo, eu compro a liberdade deles, pajé Anhanguara. Aí o pajé fala, olha, faça o que manda a sua cabeça, mas cuidado, pois eu presinto coisas ruins no contato com os brancos. Ele fala, não se preocupe, eu conheço as suas fraquezas e sei como comprá-los também. E isso eu não esqueci, desde o dia em que vi o olhar do bispo ao ver o tesouro que o meu pai me deixou. Então, ele sabe até que ponto a ganância dos homens leva, e ele sabe usar isso a seu favor, tá? E eles viajaram, era longe, né, até onde estava o padre. E quando eles chegaram lá com o padre, ele escondeu o ouro, tá? Deixou com os índios, escondeu o ouro no meio do mato, deixou os índios lá tomando conta e foi, né? Levou alguns com ele e outros tomando conta, mas enterrado, né? E falaram: ó, você não fala do pó amarelo para ninguém, né? E ele falou para o padre: padre, eu queria ter permissão para ter engenhos, negociar terras. Aí o padre fala para ele: ah, então você vai e pede ajuda para o governador geral, porque é ele que faz esse comércio de terras, de engenhos. E aí ele foi, só que ele falou: o padre falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou lá e vou te apresentar como José Macedo, um português nascido na fronteira com Espanha, para justificar o seu sotaque, que ele era espanhol, e alguns anos se enveredara pelas florestas à procura de ouro e finalmente encontrara, para não revelar quem ele realmente era. Lembra que ele tinha uma história, né? Na Espanha, ele não queria que ninguém soubesse, ele queria ficar anônimo. Então, ele foi apresentado como José de Macedo. E aí, chegando lá para o governador geral, ele falou: olha, governador, eu gostaria de saber como que eu poderia investir um pouco da minha fortuna aqui na sua capitania. Lembrando que nós estamos falando nessa época das capitanias gerais, as capitanias hereditárias. Então, o território não era dividido em estados como hoje, eram aquelas faixas, lembro que eram as capitanias, sob o domínio de determinado senhor, de determinado nobre, que recebeu uma autorização para gerenciar, para governar aquela capitania, né? Então, esse governador da capitania era um homem extremamente ambicioso, né? E quando ele falou, olha, eu quero comprar, né? Tem alguns engenhos ao sul, que era o engenho aonde morava João de Mina. Ele falou, olha, tem uns engenhos ali, eu queria comprar os 2 engenhos. Ele falou assim, mas e como que o senhor me pagaria, senhor Macedo? Ele falou, com ouro, ouro em pó, puríssimo. Pode ser? Aí o brilho dos olhos do governador fez tlim, tlim, sabe aquele brilhou os olhos do governador. Chegou a tossir, quase se engasgar. Ele falou, sim, sim, nossa, mas seria interessante, né? O senhor se instalar por essas bandas, para o nosso, né, o nosso negócio. Ele falou, mas é melhor deixar o nosso negócio em segredo. Por que deixar em segredo? Porque senão ele teria que repassar a parte do rei, qualquer terra que ele vendesse. Então ele falou, concordo. Por que mandar ao rei o que pode ficar oculto aqui?
Afinal, enquanto o rei se diverte na Europa, o senhor fica aqui nesse lugar horrível, não é? Ele fala, é verdade, eu tenho que pensar no futuro da minha filha, não é, senhor Macedo? Aí ele tá. Eles negociam lá o valor e ele paga 7 quilos de ouro pelos 2 engenhos, olha lá. 4 quilos de ouro pelos animais e pelos escravos, e tudo isso foi escriturado como doação ao senhor José Macedo, pelos seus feitos em favor do desenvolvimento da capitania, sem nada lhe custar, além de 20% que era parte do rei no açúcar retirado de suas terras. Isso ele ia ter que fazer, tá? Então ele já deixa tudo documentado e escriturado, né? Essa doação. E o pescador viu a ambição do governador, e isso para ele era excelente, porque com um homem ambicioso é fácil negociar. Pediu licença, falou: olha, eu volto mais tarde com ouro. Foi até a estalagem, onde estava hospedado, encontrou o padre conversando com os índios e falou: ó, tá feito. O homem é bom de negócio, né? Os olhos brilharam tanto quanto o ouro, né? E aí, quando ele volta com o ouro, eles já foram recebidos como reis, né? Como nobres, porque, assim, o tratamento quando você tem dinheiro, vocês sabem que é outro, né? Gente, é uma coisa muito bonita de se ver como as pessoas tratam bem a pessoa que tem dinheiro. Eu dou risada, porque, assim, a pessoa... A imbecilidade humana, ela não tem limites. Então, você tem, assim, um carro bom, anda bem vestido, qualquer idiota vai te tratar bem. Por que que é idiota? Porque é idiota. Aquele que julga as pessoas pelo carro que ela tem, pela roupa que ela veste, é com certeza um idiota. Eu não tô sendo cruel com as palavras, tá? Eu estou sendo realista. Então, isso é desde sempre. Talvez seja o interesseiro, né? Ah, então trata bem. Então, isso aqui, quando ele viu aquele tanto de ouro, né? Deu 13 quilos, era muito ouro. E aí ele falou, ó, mas vou pagar 13 quilos, mas eu quero tudo. Aí ele começou a comprar, ele comprou carroção, porque ele precisava de carroção para levar mantimento, ele comprou roupa, ele comprou mais animais, comprou mantimento, comprou panela, comprou ferragem, comprou material para poder trabalhar o ouro. Então ele foi comprando tudo. Ele falou, olha, o governador, eu preciso comprar suas mercadorias. Só que essas mercadorias ficavam com um intendente, que era tipo um guardião das ferramentas, dos mantimentos que vinham do rei para cá, para poder desenvolver a capitania. Só que o governador passava a mão e tudo ficava para ele, vendia, tá? Mesmo assim, como tinha dinheiro sobrando, ele falou, não, eu quero comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Já... Aí ele fala assim, olha, e o governador fica impressionado com ele comprando e gastando dinheiro. Ele fala, mas me fala onde que fica a sua mina de ouro, né? Ele fala, não tenho mina. Ah, uns 20 dias daqui, 8 de cavalo e 12 de a pé, lá pelas matas, tem algumas tribos que apanham ouro para mim. São meus amigos há anos. Aí ele fala, então o senhor não garimpa? Ele fala, não preciso. Eles fazem isso por mim. Eu compro as peles dele, em troca eles me dão o ouro, né? Então ele falou, nossa, então você domina os índios, né, senhor Macedo? Só que ele não dá detalhes, ele fala desse jeito para não chamar atenção. Ele não pode falar, não, eu vivo com os índios, eles são meus amigos, né? E aí ele conseguiu um documento real, tá, da coroa, que cedia todos os direitos de livre vontade do governador para que pudesse fazer progredir aquela região. Ou seja, tudo que ele precisasse, ele iria ter, mediante pagamento, claro. E o pescador também pediu um documento no qual dizia, olha isso que é importante, que todos os negros que haviam fugido e que ele conseguisse recapturar no meio da floresta seriam seus. Olha o plano dele já. Ele já ia fazer um refúgio para todos os escravos e os fugitivos para que pudessem ir lá. E aí eles se despediram e o pescador prometeu trazer um lindo presente à sua esposa e à sua filha da próxima vez que retornasse, tá?
Então, ele foi lá na intendência, querendo esse depósito, pegou tudo que ele precisava, pólvora, arma, papel, panela, né? Chegando lá, ele deu meio quilo de ouro para o intendente e falou, ó, quando eu vou voltar dentro de uns 2 meses e eu quero que você me mande 4 carroças com produtos, alimentos, botas, roupas, né? E ele falou, não, 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 já vou providenciar tudo. Então, ele já deixou engatilhado para que ele tivesse tudo que ele precisasse para o trabalho que viria, né? E partiram, então, partiram para os engenhos que ele havia acabado de comprar, 21 carroções e uma escolta. Eles foram escoltados, né? Para andar com esse tanto de mercadoria naquela época era preciso escolta. Comprou cavalos, né? E quando chegou no engenho, ele saiu, reuniu todos os feitores, tá? E falou, ó, agora vocês são meus empregados, eu comprei o engenho, esse e o outro, e agora vocês vão lá no outro e tragam todos os escravos e todos os empregados. Eu quero todos aqui, sem exceção. E aí, partiu a galope para encontrar quem? O seu amigo João de Minas, porque, na verdade, todo aquele plano era por causa de João de Minas e porque ele jurou, ele não se conformava com aquela situação daquele povo vivendo daquele jeito, né, em escravidão. Então, quando ele chegou, o João de Minas estava sentado num banco, encostado na parede, né? E disse assim, estava te esperando. Ele falou, mas como que você estava me esperando? Ele falou, eu já sabia, só que achei que você fosse chegar ontem. Ele falou, choveu muito, por isso que eu atrasei a viagem. Ele falou, mas como que você me esperava? Ele falou, eu sabia, só isso. E aí ele encontrou a Ruth, que é a filha do João de Minas, né? E quando ele foi abraçar ela, que ele se reencontrava, estava feliz, ele foi abraçar ela. Ela, ai, 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 reclamou, e ele falou, ai, desculpa, te machuquei, te dei um abraço muito forte. Ela falou, não, é que eu apanhei. E mostra as costas para ele. E ele vê que as costas dela estão em chagas, em carne viva, porque ela havia sido chicoteada, né? Aí ele fala, mas o que que aconteceu, né? Aí ela começou a chorar e falou, olha, eu vou te explicar, mas é uma história muito triste, né? Aí ele, não, não, não chora não, o cativeiro acabou, né, minha amiga? Eu comprei os engenhos, é tudo meu, acabou o sofrimento do seu povo. De hoje em diante, o chicote será destruído por aqui. Aí, quando ele se vira, ele vê o velho João de Minas chorando, né? E olhando para a cruz de madeira que ele carregava, né? Como se agradecesse a ela. Lembra que a cruz de madeira era do senhor Obaluaê, que era quem ele reverenciava, quem ele louvava, né? Aí ele falou, agora vocês me contam tudo. Ele falou, olha, meu amigo, João de Minas falando, lembro-me dos seus amigos que vieram aqui um dia para uma reunião, lembra daqueles outros pretos velhos, né? Que eram os pretos velhos vivos, né? Eu sei que eles são venerados pelo poder que eles têm. Deus quer no engenho hoje à noite. Ele fala, tá bom, eu vou trazer todos eles aqui. E a Ruth providenciou para que eles viessem também, tá? Quando eles chegaram lá, o pescador chamou alguns feitores e pediu para que Ruth apontasse qual deles, dos feitores, havia batido nela. Mas Ruth não viu. Ela falou, olha, eu perguntei por todos os lugares onde ele está e ninguém viu esse feitor, o feitor que bateu nela, né? Um dos amigos de João de Mina, que era chamado de João de Mina era o pai da Ruth. Esse outro senhor, que também era africano, também era feiticeiro, era pai João, era outro, né? Ele chamou no canto o pescador e disse assim: ó, esse feitor já se encontra no inferno, ajustando suas contas, pois eu fiz um feitiço para matá-lo e eu tenho certeza que ele já está morto. Aí ele fala, ai meu Deus do céu, depois você me conta, agora eu preciso dar umas ordens, né? Aí ele fala, mas o que houve com a sua perna, meu amigo? Depois eu conto, uma longa história. E aí ele chamou todos os feitores, né, reunido, mandou todas as cozinheiras para a cozinha, falou que
contou o número de pessoas e falou, olha, agora vai ser todo mundo alimentado. Vocês vão preparar um banquete, vão vestir e alimentar todas as pessoas que estão aqui. Então, hoje vocês vão comer, hoje vocês vão festejar, porque realmente as coisas vão ser diferentes, né? Então, foi chegando os negros do outro engenho, esses negros que eram amigos do João de Minas, foram chegando. E com comida à vontade. Então, era para eles, ele até fala que parecia uma festa como eles tinham na África. Ele fala, nem na África a gente não tinha tanta comida, né? E aí, eles viram naquela oportunidade, né, naquela situação, uma mudança de vida. Né? Então, o pescador pegou todos os feitores, deu um pouco de dinheiro para esses feitores e falou: ó, vocês vão escoltar os carroções, né, para buscar mais mercadoria. Então, que eles precisam de mais animais e tal, tal, tal. E mandou todos eles ficarem fora, uns dias na capital, buscando mais alimentos, mais mantimentos, para que pudessem ficar sozinhos com os escravos, com os negros, tá? E aí, ficando sozinho, sem os feitores por perto, ele podia aí agir naturalmente, que ele estava lá para ser amigo deles, para ser patrão, no sentido de, ó, sou dono da terra e vai todo mundo trabalhar junto, não senhor de escravos, né? Então, ele explicou tudo isso para eles. Ele falou, ó, que agora o sofrimento acabou. Vocês não vão andar mais seminus, nem mal alimentados, nem vão apanhar mais para trabalhar. Mas, ele falou, eu preciso que vocês trabalhem, mas eu quero que vocês trabalhem contentes. A gente não pode mandar vocês de volta para... Ele falou, não, eu não posso mandar vocês de volta para sua terra natal, porque aquelas terras já foram tomadas. Aí o João de Minas fala, realmente, filho, não pense que se voltássemos para a África seríamos felizes, porque lá a gente não tem mais nossos lares. Quando ocupam a nossa aldeia na África e escravizam, né, e capturam as pessoas que estavam lá para serem escravos, eles queimam, destroem a aldeia. Então, ele falou, já a gente não vai voltar para um lugar que não existe mais. Ele falou, então de que adianta voltar? Não chega de sofrimento? Melhor viver em paz aqui, se isso for possível. Aí ele fala, olha, vocês vão ser tratados dignamente, vão ter boa alimentação, poderão descansar no domingo, vão parar para comer e descansarão mais cedo. Com o tempo farei casas para todos. Quem quiser pode ficar. Quem não quiser pode partir, é livre. E aí todo mundo se olhou, né? Mas ninguém se levantou. Ninguém quis ir embora, né? Ele falou, essa noite é de festa. Ele falou, ó, meus amigos, isso não vai ser um paraíso de descanso. Todos terão de trabalhar, porém, cada um no seu lugar. Fiquem sentados como estão, aqueles que querem ficar e os que se levantarem vão embora. Mas vai ter que trabalhar. Então, estava dando, na verdade, uma coisa que eles não tinham tido, que era um lugar para eles terem família, para eles viverem, trabalhar para poder comer, entendeu? Então, assim, a propriedade tinha que produzir, tinha que girar, mas sem escravidão. Então, ele literalmente acabou, né, com a escravidão. E eles vão festejando, vão dançando, né? E o índio olha para ele e fala assim: Nossa, eu nunca tinha visto, né, homem dessa cor. Ele fala, pajé branco, eu nunca tinha visto homem dessa cor, que é da cor negra, né? Mas eles cantam como nós e riem como nós, e disso eu gosto. Não são como o branco, que não canta e nem dança. Ele falou, isso mesmo, eu não tinha notado. Vocês têm cor e origem diferentes, mas a religião é a mesma. Olha as semelhanças da cultura africana com a cultura indígena. Você lembra que eu falei que era muito unida e nesse livro ficava muito evidente? Qual é o símbolo disso dentro da Umbanda? Ele fala, os cantos são em outras línguas e as danças em um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. É um povo feliz, tá? E feliz, gente, como não se vê. Vocês já prestaram atenção no semblante do africano, na alegria que esse povo traz? É
genético, vem no DNA. Eles não são iguais a nós. Eles são muito mais felizes. Não importa as condições, não importa o que tem, o que não tem, onde é que tá, o que está comendo. É uma felicidade. Quando aquele povo dança, eu vejo, sabe, tem um monte, eu sigo um monte desse o Gustavo também, da gente, muitos nigerianos, né, tem o povo de Moçambique, de Angola, e eles vão falando da parte cultural deles, o que que é comum lá, o que que a gente faz aqui que eles não fazem lá, é para aprender mesmo, né? E assim, é de uma alegria, de uma felicidade de que esse povo tem que não existe. Não é igual a nenhum outro lugar no planeta. Então, se existe. Por quê? Porque eles são felizes. O sorriso deles é mais reluzente, sabe? Assim, eu vejo, tem aqui onde eu moro, tem bastante imigrante, né? Africano, e quando eu encontro africano na rua, eu fico meio besta, né? Porque eu olho assim, que eu falo assim, essa cara de feliz não me engana, esse ele é africano, então, porque o semblante é diferente. É um semblante de uma, sabe, lógico, né? Às vezes, dependendo da circunstância, mas é um semblante diferente. É uma alegria que vem junto da terra. Eu tenho até medo, porque o dia que eu pisar na África, talvez eu não volte. Talvez eu fique por lá, né? Mas voltando, então. Voltando. Quando ele fica sozinho, quando ele tem um tempo para conversar com Ruth, ele fala, Ruth, agora eu quero saber o que que aconteceu. Ele fala, ó, você viu essa marca nas minhas costas? Foi o maldito feitor que fez isso e causou toda essa desgraça. Aí ele fala, você lembra como que meu pai era contente quando você viu ele da outra vez? E reparou como que ele é triste agora? Ele fala, olha, o antigo feitor que mandava nos outros gostava muito do meu pai, deixava ele cuidar dos doentes, fazia parto, benzia, ele protegia meu pai, né? E um dia nasceu um irmão meu, muito fraco, quase morreu, mas com a ajuda de Deus ele sobreviveu. Ele era muito triste porque suas pernas não eram como a dos outros meninos, pois ele era paralítico. Então, João de Mina teve um filho depois que nasceu paralítico. E esse feitor antigo tratava ele bem, deixava ele, né, ficar lá na casa grande, sentadinho lá, e o passatempo dele era conversar com as pessoas que entravam e saíam da casa, sempre rindo, fazendo piada, né, olhando o movimento do engenho. Então, sempre que alguém passava, brincava com ele, e isso era a sua alegria, tá? Ver os outros andarem e correrem. Depois que ele falou, ó, pajé, né? Que é o pajé branco, que é o pescador. Ele falou, depois que você partiu, esse chefe, esse feitor que era bom, ele morreu e foi mandado um outro para cá, para o engenho. Muito ruim. Não gostava de nós. Ele odiava os negros e dizia que a gente não era gente, éramos animais. O tronco voltou a ser usado quase todos os dias. Qualquer coisa servia de motivo para alguém ser chicoteado. Ficar sem comer ou andar com as correntes, ali feria os tornozelos. E o meu irmão foi posto para fora de casa. Ele dizia que não ia tratar de um negrinho emprestado, que o melhor seria que morresse, porque assim seria uma boca menos para comer. E o pai João, aquele que você conhece, que é o outro, não o João de Mina, o outro João, acolheu em sua choupana, porque o feitor mandou ele embora, mandou para morrer, expulsou ele de lá. E o pai João acolheu ele em sua choupana, né? E dividia com ele a sua comida. Há uns 15 dias atrás, esse novo feitor ia passando e viu a Ruth contando, viu meu irmão na choupana e perguntou o que fazia ali aquele negrinho que ele havia mandado embora. Desceu do cavalo, agarrou o meu irmão com violência das mãos de pai João, que tentou tirar o menino, né? Ele tentou impedir e foi agredido até ficar desfalecido. Quando eles voltaram a si, estavam amarrados no tronco. O João, pai João, e o irmãozinho dela paralítico, que estavam pendurados. Ele estava pendurado porque ele não podia ficar de pé. O feitor bateu tanto nele que o pai João foi tirado desmaiado. E o meu irmão, ao ser desamarrado, já estava sem vida.
tinha morrido no tronco do suplício. Então, gente, quando vocês olharem para um símbolo daquele, que é um tronco, vocês nunca mais na sua vida, vocês vão esquecer do que isso significa. Eu sei que tem alguns terreiros que têm tronco como símbolo de força. E ele não pode e ele não deve ser esquecido. E muito menos minimizado. Entende? Se imagina o sofrimento dessas pessoas. Ele morreu no tronco, e aí, quando, né, o pai João, que foi ferido na perna, por isso machucado, né? Então, quando ele chegou, quando o pai dele chegou, o João de Minas chegou, que viu o filho morto, ele ficou desesperado. A irmã Ruth, quando chegou, também chorou muito. Levou para o pai, em lágrimas, né? Eles enterraram o menino, né? Só que daí não acabou ainda, tá, gente? A desgraça não é assim, tão pouca. Parece, né? Pouca, mas não acabou. O feitor foi atrás da Ruth e achou a Ruth na casa do pai dela e quis levar a Ruth à força. E o pai tentou argumentar, mas foi derrubado. O pai João foi acudir o João de Minas e foi ferido na perna com um golpe de espada. Ficou caído no chão a sangrar. Eu fui levada para o engenho, Ruth falando. E lá ele mesmo me chicoteou. Fiquei caída no chão sem conseguir me mexer. Todo o meu corpo doía. Por fim, ele se recolheu e os outros escravos me pegaram e cuidaram de mim. Aí o pescador falou assim: e onde que esse homem está agora, Ruth? Não sei. Mas ele não levantará a mão para mais ninguém. Ao bater em meu pai, olha só isso. Ao bater em meu pai, seu braço partiu-se como se fosse de pedra. Por isso, ele me bateu tanto, para se vingar dessa coisa invisível que quebrou seu braço esquerdo. No dia seguinte, ele se levantou gritando, porque o braço estava preto de sangue pisado. E ele dizia que havia sido enfeitiçado, o que não duvido. Vocês estão percebendo? Ela fala, pai João é vingativo e deve tê-lo trabalhado durante a noite com lebará. Então, a Ruth desconfia realmente que... Porque agora vocês pensam, gente, vamos pensar nesses homens que eram homens bons, homens muito sofridos e que tinham um domínio de magia muito grande, tá? E aí, o que que eles fazem? Diante de uma coisa dessa, você acha que o homem não enfeitiçou? Lógico que enfeitiçou. Se vingou? Claro, é uma coisa extrema. Então, conta-se, tá, que um dos motivos pelos quais a Umbanda foi trazida ao Brasil foi para que a feitiçaria, magia negativa, trazida da África, pudesse ser combatida com forças equivalentes. Porque as religiões que haviam aqui, elas não tinham capacidade de fazer isso ainda. Eu estou falando de muito antigamente, tá, gente? Não estou falando de agora, não. Estou falando de séculos e séculos. Por quê? Porque muitos africanos que vieram, tinham conhecimento de muita magia. E nem todos eles aceitaram toda essa situação com resignação. É óbvio que muitos se revoltaram e faziam magias negativas assombrosas. Só que isso fugiu do controle. Eles sabem que a pessoa pode até começar por um motivo, mas vai se perdendo depois. E aí, gente, só um adendo, ela fala, ó, pai João é vingativo e deve ter trabalhado a noite toda com lebará. Lebará é uma figura do candomblé, eles até falam que em algumas umbandas se cultua lebará, tá? A palavra lebará é da língua iorubá e significa, não, até nas pesquisas que eu fiz, fala que significa pombagira, mas não é pombagira, mas é uma entidade feminina, tá? Que trabalha na esquerda, que não é cultuada. A gente não tem, né, essa figura, mas é uma figura... Não, é pombagira? Não, não é. Pombagira é uma outra figura, tá? Mas é uma figura do candomblé, uma figura africana, feminina, que trabalha à esquerda, tá? Então, ele provavelmente deve ter chamado essa entidade para conseguir transformar o braço, né,
de um dia para o outro, o braço do cara sem explicação nenhuma, daquele feitor, ele estava todo preto, de sangue pisado, né? Então, quando chegaram no engenho, continuando, o pescador procurou o velho João de Mina para conversar com ele, né? Ele não sabia como seria, mas via uma resposta do senhor Obaloaiê, o senhor dos mortos. Então, João de Mina fala que a vinda dele foi uma prece que ele fez para o Obaloaiê e que o Obaloaiê atendeu ele, vindo trazer liberdade, né? Ele fala, mas que pena que foi muito tarde, porque ele teve que passar por tudo isso, pela morte do seu filho, né? Ele fala, olha, por isso, aí o João de Mina diz a ele, fala, eu te ensinei muitas coisas a respeito da magia africana para que sempre você conseguisse vencer. Sempre recebia mensagem dos orixás dizendo que você estava vencendo. E era pedindo para eu ter paciência, que a liberdade viria para todos. Aí ele fala, não é culpa sua, meu filho, que chegou tarde. Olha as palavras de João de Mina. É o destino de cada um que deve ser cumprido até a última lágrima. Ele não se revolta com os orixás, que não acudiram o filho, não impediram, porque não são. Ele falou, o destino de cada um vai ser cumprido até a última lágrima. Não importa o preço, tem que ser cumprido. Lembre-se que um dia você, pescador, me falou, eu te falei para você não olhar para trás, né? Ele tinha o passado, né? O pescador tinha todo um passado que ele precisava abandonar. E agora eu te peço, aí o pescador falando para ele, João de Mina, não olhe para trás. Ajude-me a trazer um pouco de alegria e paz para esses que estão aqui. Eles precisam muito de você, mais do que você, do que de mim. Eu tenho a terra, mas você é o líder, né? Juntos nós vamos lhe dar ao menos a paz para todo esse povo, né? Parece que tudo tem um preço a ser pago, com lágrimas, mágoas e muita dor. Isso eu bem sei, meu amigo. Aí ele pede: vamos até o túmulo de seu filho, que eu gostaria de orar por sua alma. Quando eles chegam no casebre de João de Mina, ele foi no pé de uma árvore, estava no bosque, e lá estava o túmulo do menino, do filho dele que havia morrido. Eis aí, pescador, onde nenhum poder valeu, nenhuma magia funcionou e minha prece foi ouvida por Deus. Aí ele fala, mas por que eu era um homem? Olha o raciocínio, olha a dor desse pai. Eu era um homem a quem todos buscavam socorro com seus problemas. A todos ajudava com meu poder curador, mas pelo meu filho eu nada pude fazer, nem para curá-lo, nem para cuidar dele. Na hora em que ele mais precisou de mim, eu estava longe. Mas isso, como ele pergunta, ele fala, como posso ir adiante quando tudo está contra mim? Então, o velho João de Mina, ele está muito, ele está muito, ele está desesperado, na verdade, ele está entristecido, deprimido, ele sente que ele não consegue, assim, ele tem toda uma questão ética, uma questão de consciência de que cada um vai passar aquilo que precisa passar, mas mesmo tendo consciência, diante da morte, pode esquecer argumento, qualquer um, você se questiona, não tem jeito. Então, tem uma morte de um ente querido seu, você não fala, ah, que bom, não, é assim mesmo, a vontade de Deus, Deus fez assim. Você não trata isso numa boa, gente. Que a perda é o sentimento que a gente tem muito forte. Então, mesmo tendo consciência, tendo toda o conhecimento de que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Ninguém vai antes da hora. Não adianta. Né? Então as mortes elas são sim programadas, inclusive o suicídio. E suicídio é programado? É programado. O espírito tem as suas tendências e essa, lógico, não vai ser a data exata, né? Não tem uma data exata, mas o suicídio também, ele é previsto. Aquele espírito pode sim tirar a própria vida. Então, nada acontece por acaso, não tem acaso. E João de Minas, já naquele desespero da dor, da perda, né, ali diante do túmulo do filho, né,
eles escutam gemidos vindo do bosque. Aí eles foram até o lugar de onde estavam vindo os gemidos. E aí o que eles viram? Caído ali estava o feitor-chefe, o que tinha matado o menino, com diversas cobras enroladas em seu corpo, todas a picá-lo. Apenas o seu rosto não era tocado. Do pescoço para baixo estava todo picado. E aí ele fala: Meu Deus, o que é isso, meu pai? Por que elas só picam do pescoço para baixo? Por que ele não morre? Né? Qualquer um teria morrido com apenas uma picada de qualquer dessas cobras. Todas são venenosas. Aí o João de Mina fala: Isso é magia, meu filho. Isso é obra do João. Na sua dor e humilhação, ele caiu. Ou seja, feitiçou mesmo, fez um feitiço de magia negativa. Também se vingou, não ouviu minhas palavras. Porque o João de Mina, ele estava sofrendo, mas ele não queria vingança. Agora o João, um amigo dele, não aguentou e caiu, se vingou. A humilhação e sofrimento era extremo. Aí ele fala, ele caiu, né? E o ódio tomou conta da sua alma. Mas as cobras, gente, elas não se afastavam do homem por nada. Estavam como que atadas a ele, que ele era presa, né, delas, e o homem não conseguia morrer, era uma coisa impressionante. Aí ele ainda comenta, esse homem, ao ter sua alma arrancada do corpo, João de Minas sabe, se transformará em uma cobra também, e como tal, rastejará por toda a eternidade, até que Zambi lhe dê uma oportunidade de se redimir dos seus pecados. Façamos então com que essas cobras se afastem dele, para que ao menos possa morrer em paz, retrucou o pescador. E aí, gente, hoje a aula vai estender só mais um pouquinho para eu não ter que parar no meio, tá? Esse homem, João de Minas não estava errado. Ele realmente, esse feitor, quando ele morre, seu perispírito, seu espírito se transforma em uma cobra. A vida é muito cheia de voltas, e tem um outro livro que conta a saga deste mesmo espírito, Cavaleiro da Estrela da Guia, em outro momento que vocês vão ver que eles se reencontram e ele realmente é uma cobra, ele se torna uma cobra. Mas tem muito chão até lá, tá? Ah, os espíritos podem assumir formas? Sim, se chama licantropia. É a transformação, porque assim, o nosso perispírito é uma cópia etérea, tá? Do nosso corpo físico. Igualzinho. Mas esse perispírito, como é de matéria sutil, né? Ele pode ser plasmado, pode ser moldado com outras formas. Tá? E isso não é incomum espíritos assumirem outras formas, tanto para o bem quanto para o mal, tá, gente? Então, você pensa, né? O kardecista vê lá o livrinho da Patrícia, que fala que, ai, né, violetas na janela, que quando ela morre, ela molda o cabelo dela do jeito que ela quer. Isso é o quê? É moldagem do perispírito. Ai, que lindo. É lindo. Mas tem o povo que morre e fica tudo desgramado. Tem as duas coisas, tem as coisas boas, né? Tem o perispírito daquele que morre e depois consegue plasmar uma forma sua mais jovem. Não é incomum também. Eu vi meu avô assim. Meu avô morreu com 70 e poucos anos, tá? E quando eu vi novamente, vi mais de uma vez, mas em uma das vezes que eu vi, a forma dele, do seu perispírito, já era bem mais jovem, em torno dos 40, 45 anos. É como se ele tivesse rejuvenescido, então ele já tinha outra forma plasmada. Isso também pode ser feito, tá? Assim como existem espíritos que podem plasmar outra aparência, tá? Para não chocar, para não enganar, para não aterrorizar. Ou vocês acham que Exu não trabalha em centro espírita? E aí, lá eles aparecem de chifre e de capa? Aí, Exu não tem chifre. Tem, às vezes tem sim. E aí, aparece aqueles Exu tudo lascados, médio vidente, cai tudo da cadeira, gente. Não, muitas vezes eles plasmam roupas, capas, ou mudam mesmo a aparência. Aconteceu comigo. A Herezinha olhando assim, falou assim,
eu tô vendo aquele senhor ali, ó, na porta, ele mudou a aparência dele ali, ele tá aparecendo preto velho, mas eu sei que não é, porque ela sabia, boba que não é, né? Sabia que era Exu. Então, os espíritos, eles podem mudar, inclusive forma de animais, tá? E essa forma de animais, essa licantropia, provavelmente tem, assim, início a muitas lendas, como de lobisomens, etc, etc. Que o vidente vê aquele espírito, né, com forma animalesca e não sabe que está tendo uma visão espiritual. Acredito que aquilo realmente existe, tá? Então, assim, são muitas e muitas as formas de modificação do perispírito, tá? Inclusive para enganar. Então, tem espírito trevoso que tem o domínio, só que isso não é tão fácil, tá, gente? Precisa ter um certo conhecimento. Espíritos trevosos que vêm, se passam por uma outra forma conhecida para enganar uma pessoa. E engana até o vidente. Quando eu falo para vocês, gente, que assim, a mediunidade, ela tem que ser sentida, e não é com o olho nem da carne, e nem o olho mediúnico, é com o sentimento e com a sensação, porque na sensação ninguém te engana. Na aparência, te engana. Nas palavras bonitinhas, eu já vi obsessor falando cada coisa linda, maravilhoso. Tudo para enganar os trouxas. Os trouxas, ai, cara, palavras bonitas, eu vou acreditar. Vai tudo que nem umas ovelhinhas para matador. Então, é a sensação que não consegue. Então, o sentir, quando chega perto, você fala, tô sentindo. Mas a visão também pode te enganar, mesmo dos médiuns videntes. Muito cuidado, tá? Então, o que que acontece nessa sequência? Que o homem não morria, as cobras picando, ele falou, não, ele vai ter que morrer em paz. E aí o pescador, olhando aquilo, o homem gemendo, não morria, né? É como se cada picada fosse as chicotadas que ele dava nos escravos. Cada mordida parecia a cobrança de uma vida que ele tirava, que ele tirou, né? De uma dor que ele fizera alguém sofrer. E nisso o pescador ajoelhou-se e começou a orar. Deus Pai, que se compadece de todos, olhai por vosso filho, que um dia caiu no pecado e nele permaneceu. Olhai por ele que clama pela morte, meu Pai. E nisso o velho João de Mina olhou para o pescador e viu que do pescador saíam raios de luz em direção ao moribundo. Eram raios cristalinos aos milhares. E o pescador foi se aproximando do homem caído no chão e rezando. Nisso, João de Mina fala assim: filho, cuidado com as cobras, elas estão enraivecidas e enfeitiçadas, elas podem te picar. Ele fala: não, meu amigo, venha comigo, pois a força divina me guia. E contra ela, contra a força divina, nada tem poder. E ele foi se aproximando e dos seus olhos saía luz dourada. Primeiro ele olhou para o homem caído e lhe pediu, né? Aí o homem caído, o feitor, pediu: me ajuda, pelo amor de Deus, eu me arrependo de todos os meus erros, me perdoe. E aí ele fala: olha, Deus ouve teus pedidos, homem, e responde a eles agora. O pescador olhou para uma enorme cascavel e ordenou-lhe: venha até os meus pés e te enroles, e fica quieta. Nisso a cobra saiu de cima do homem e, chacoalhando os guizos, veio até bem perto do pescador. Enrolou-se toda, e quando o pescador olhou para o alto e clamou: meu Deus, o primeiro demônio me atendeu. Que os outros venham também calmamente e se enrolem e fiquem quietos. Uma a uma, as cobras foram chegando perto do pescador e se enrolando. O pescador olhou para elas e falou: olha o que ele fala para as cobras. Vós já cumprides o que alguém vos pediu. Lembra que ele foi enfeitiçado, as cobras foram mandadas. O ódio que envenena, com veneno foi combatido. A lei se cumpriu. Está pago. Agora, partais em paz, pois assim eu vos ordeno em nome de Deus. Levantou a mão direita sobre a primeira cobra, a cascavel, que baixou a cabeça e parou de chacoalhar o guizo. Ele fez o sinal da cruz sobre sua cabeça,
que lentamente foi saindo até sumir no mato. Repetiu o mesmo ritual com todas as outras 6 cobras, até que foram embora lentamente. E o homem caído à sua frente lhe pediu perdão por tudo que fizera. O pescador chamou o velho João de Mina e disse: João, esse homem foi conduzido aqui para pedir o seu perdão. As cobras trouxeram ele aqui porque o pedido do outro João, que enfeitiçou ele, foi para que assim fosse feito. E ele fala: olha, depois do que eu vi, eu não tenho dúvidas, né, do poder de Deus. Ele fala: olha, ele foi enfeitiçado para que ele viesse aqui pedir o seu perdão. Somente quando você o perdoar, ele vai morrer. E aí, João de Mina perdoa, ele fala, né? Eu perdoo, e aí ele pede também perdão para o filho. Ele falou: peça ao seu filho que me perdoe onde quer que ele esteja também. E ele fala: não, eu te perdoo, meu coração não terá ódio e nem mágoa nenhuma por você, né? Ele fala: então, e você, homem santo, que era pescador, você me perdoa em nome do amor que tem por Deus? E o pescador diz que sim. Ele fala: homem, tu que viveste do ódio pelo ódio, terás toda a eternidade para saudar os teus pecados para com os teus semelhantes, cometido diante dos olhos dele. E eu te perdoo em nome de Deus. E assim ele enterrou, e nesse momento, depois de perdoado, tá? O homem conseguiu morrer. Depois que ele recebeu, foi exatamente como o feitiço foi programado. Ele foi perdoado e aí ele morreu. E quando ele morreu, eles tiveram a impressão de sair uma enorme cobra de dentro do corpo dele, como se fosse um espírito de cobra, né? E aí o corpo desse feitor começou a sangrar por todas as picadas que ele recebera. E em pouco tempo não tinha mais sangue nenhum. O sangue sumia na terra. Aí o pescador falou: olha, nós vamos enterrar esse homem aos pés do seu filho. O réu e a vítima se encontram novamente. Ele será as pernas que seu filho não pôde ter. Diante da alma do seu filho, ele sempre rastejará. Olha isso, gente. Pois assim diz a lei do Criador, até a última dívida. Assim está escrito no livro da lei. E eles enterraram ele no sentido transversal, aos pés do menino morto, que era paralítico, que ele tinha matado. E aí, gente, o que parece uma coisa, além de emocionante, parece ser altamente fantasioso, porque você fala: o livro é um romance, né? Não aconteceu bem assim. Eu vou falar para vocês que na minha família tem, meu pai está aqui, não me deixa mentir, ele conhece, né, de um compadre lá, uns padrinhos dos tios dele, não lembro, que tinha, ele sabia encantar cobra. E ele fazia exatamente isso. Ele chamava, quando tinha assim, eles moravam no sítio, tá? Esse homem vinha, ele chamava, saía para fora assim da casa, chamava para saber qual foi a cobra que tinha mordido a pessoa de dentro da casa. E a cobra aparecia, a cobra se apresentava para ele, né? E ele falava: foi você a ordinária que ofendeu. Eles falavam morder, eles falavam ofender, né? Foi você a ordinária que ofendeu o fulano de tal? E ele ia lá e falava assim: olha, então você vem aqui porque você nunca mais vai chegar perto dessa casa, você não entra mais aqui e não vai ofender mais ninguém. E as cobras não voltavam mais. E ele curava picada de cobra. Então, esse homem, e assim, meu pai viu isso na família dele, tinha, e era uma pessoa conhecida, né? Então, teve até um caso de um dos tios do meu pai, tá? Que foi picado por cobra, e ele benzeu chamou um irmão, o outro estava em outro sítio, estava longe, benzeu um irmão para chegar no outro irmão. Aí, ó, meu bisavô também, o Marcelo tá falando, era benzedor. Sim, e isso aí, tá vendo? Antigamente existiam, eles não davam nome, mas eram pessoas que tinham, era encantador de cobra. Eles chamavam, conversavam com as cobras e as cobras obedeciam. Era assim, tem muitas histórias, né? Eu sei porque essa história é da minha família, a Marcelo está falando que tem também. Então, era uma coisa
tinha. Hoje em dia essas magias foram se perdendo, a gente não escuta mais, não é comum a gente falar mais nesses encantadores de cobra. Mas essas pessoas trabalham, conversam com a cobra responde, e inclusive na sequência do livro, vocês vão entender o porquê. Tem uma iniciação e as cobras aceitam essa pessoa. É como se ela fosse uma linguagem universal, onde quer que esteja, qualquer serpente, qualquer cobra que ela fale, ela vai ser entendida e vai ser obedecida, tá? Então, isso é uma iniciação mágica. Eles não tinham nome, né, gente? Na época a pessoa nascia com esse dom, por quê? Porque ela já teve em algum momento já esse ensinamento, em espírito, em outras vidas, nascia com esse dom e simplesmente fazia. Ela não sabia explicar. Pergunta lá pro bisavô da Maristela, como que ele fazia isso? Ele não vai saber explicar, né? O compadre lá da minha avó não vai saber explicar. Eles simplesmente faziam e as coisas que aconteciam. Eles nem falavam muito, que tinha meio um certo preconceito, um medo, né? Nossa, isso aí, pessoa que fala com a cobra obedece, não pode ser de Deus, né? Mas como curava e ajudava as pessoas, então essas pessoas eram procuradas com uma certa frequência, principalmente em propriedades rurais, em tempos antigos, era comum, eram mais comuns essas histórias. Então isso aqui que parece ser uma fantasia, né, um livro de conto de fadas, uma coisa muito miraculosa do autor, na verdade não é. É uma coisa que acontecia, deve acontecer ainda, hoje eu não conheço mais nenhum, mas deve acontecer com certeza, tem gente que tem esse dom por aí, tá? Então, gente, essa parte do livro tem assim, é uma história com exemplos para serem vistos, pensados, refletidos, sentidos, e é para sentir mesmo. E você chega em casa, você lê e você chora, e chora mesmo, porque esse livro é para chorar. Vai esgotar todas as suas tristezas, você nunca mais chegar com falta de respeito no pé de um preto velho, né? Quanto mais você lê, mais você senta ali, gente, você curva a sua cabeça, entende? É curva, você curva a sua cabeça. Então, é um respeito muito grande pela figura, pela forma com que eles se apresentam no terreiro, por toda a herança, por toda a cultura que eles trazem. Então, eu não adianta, gente. Todas as linhas eu amo, eu adoro, eu falo, mas os preto velho, para mim, é uma coisa do coração, é de lacerar, então não adianta. Todas as vezes que eu gravo um vídeo falando de preto velho, eu choro. Graças a Deus, né? Se eu não me emocionasse com isso, talvez eu teria de mudar de religião, que talvez meu coração não estivesse mais aqui. Entende? Por isso que eu olho, observo, né? Tem que ser sincero, gente. Isso aí tem que ser. Mas para isso chegar nesse ponto, é importante a gente conhecer essas histórias, refletir sobre elas, tá? Eu vou parar por hoje, a gente estender um pouquinho, para eu não ter que cortar essa parte da história no meio. Vamos voltar na semana que vem, se sobrevivermos à festa. Aliás, festa de Cosme, gente, na Igreja Católica, hoje é o dia oficial de São Cosme e Damião, os santos católicos. Mas ele é comemorado na Umbanda mais popularmente amanhã, dia 27 de setembro. Então, é amanhã, dia de Cosme. Para alguns hoje, para outros, amanhã. Tá? E na nossa festa vai ser no sábado, com todo o doce do planeta, tá? Venham preparados, descansados e com os preceitos em dia, porque eles contam, viu, gente? Com certeza. Eles falam, não, esse preceito fez tal coisa, fez tal coisa. São linguarudos, e graças a